E para trabalhar com vetor, a gente tem que saber qual é o tipo, né, de armazenamento que vai utilizar, tá certo? Quando a gente trabalha com vetor, matrizes, são chamados dados homogêneos, os tipos tem que ser sempre do mesmo, ou é tudo tipo float, tipo inteiro, ou tipo dobra, ou tipo char, né, que é um caso seria a string, tá? Então a gente poderia então usar o vetor para armazenar uma quantidade de medidas, né? Então, por exemplo, as medidas de voltagem. A gente já viu aí em outros programas, em outros vídeos, que quando a gente tinha lá três medidas, que é aquele que saiu alguma análise, ou 4 medidas, a gente criaria 3 ou 4 variáveis, tá? Mas se você tiver que analisar 100 medidas, eu vou criar 100 variáveis, do tipo assim, float, V1, V2, V3, V4, V5, V100? Não, a gente não vai usar isso, né? Tá certo? Então a gente vai usar uma única estrutura, né, do tipo float que armazena 100 quantidades aqui. Na verdade, a gente vai criar para esse 100 uma constante, né? A gente vai usar um define, max e 100, porque amanhã eu posso alterar para 200, enfim, tá? Então repare que o vetor, por exemplo, aqui eu tenho um vetor começado em 0, posição 1, 2 e vai embora, né? O índice, né? Repare que no índice, aqui, ó, ela começa na posição 0, tá? Então, como são 100, ele vai de 0 até 99. Se eu quero um valor específico, por exemplo, i igual a 3, que seria a quarta medida, tá? Eu teria que fazer volt, né? I valendo 3, que seria, no caso, 12,5, ok? Perfeito? Então, hoje no programa, nós vamos fazer isso, né? A gente vai, além de fazer o programa, a gente vai modularizar, tá? Então, vai dar o nome ao programa, chamar de progvolt.c. Tá vendo aqui, ó? Em vez de colocar 100, já uso o max, que amanhã eu posso alterar aqui o valor que eu quero aqui. Perfeito? Beleza? Tem que ter uma biblioteca, lógico, que eu vou fazer a análise, né? As minhas análises vão ser a média e o desvio padrão. Tá? Então, aqui define a nossa matriz, né, de volts aqui, tá certo? O float, a média, desvio padrão, a gente faz a leitura, né? Calcula a média, imprime a média, faz o desvio padrão, calcula o desvio padrão. Perfeito? Tá certo? Lembrando que média, né? Eu somar todas as medidas, divido por n, e o desvio padrão, eu vou extrair a raiz quadrada, né? De quem? Eu vou ter a somatória, né, de cada medida, menos a média elevada ao quadrado, faço a soma e divido por m e extraio a raiz quadrada. Ok? Então tá, vamos fazer esse programa, né, que leia as voltagens, calcula a média e o desvio padrão. Então a primeira coisa que tem que fazer, a gente vai então lá na pasta, né, uma pasta aqui, ó, programa vetor, que eu já criei, tá? E vou lá salvar o meu workspace. Primeira coisa, salvar o workspace, né? Nesse caso, eu estou chamando de prog, né? Progvolt, perfeito? Progvolt.cws, tá? É o que está aqui, né? Progvolt.c.h, então vai ser progvolt.cws, que já está aqui, né? Progvolt, ok. Vou salvar também o projeto, tá? Que eu vou dar um nome, mesmo nome, né? Perfeito? Que está aqui, ó. Progvolt, só que a extensão não é CWS, não é Workspace, é o PRJ. Ok? Perfeito. Então tá aqui. E aqui eu vou então criar o programa principal, tá certo? Que é o source file, vou dar o nome de prog, ó, progvolt, certo? Perfeito? Repare que vai criar o H correspondente e está aqui criado, tá? Vem aqui, salverá, vou salvar todos. Então, nós temos aqui já criado aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir essa constante, né? Então, eu vou lá e vou definir, ó, aqui, ó, tralha, define, max, entendeu? 100, tá? Só que como eu vou fazer teste aqui, eu vou colocar 5 só para a gente fazer os testes aí, depois é só alterar, tá? E aqui nesse programa.c é onde nós vamos criar a média. Então a média é o que? Eu vou ter um nome, né? Eu vou chamar um nome qualquer que eu queira aí, tá certo? Para esse programa, tá? Então eu vou dar um nome que eu quero aqui, tá certo? Perfeito.
eu vou entrar agora com o vetor, tá? Então eu vou chamar aqui cálculo, né? De acordo com o que está lá, a gente chamou aqui no programa, né? A gente chamou de média volt, tá? Então vamos lá, ó, média volt é o nome que eu dou, vai entrar um vetor, tá? Eu vou chamar de voltagens, tá? Voltagens, perfeito? Qual o tamanho? Max. Porque aqui eu fico independente do tamanho, tá? Então a gente tem que sempre colocar o protótipo, lembra? Então tem o nome, o retorno dela, média volt, float voltagem, max, tá? Então agora a gente vai sempre definir o protótipo e depois a função, perfeito? Então lá dentro o que eu tenho que fazer? Olha, eu vou ter que somar todo mundo, tá? Que também é do tipo float, perfeito, tá certo? E vou calcular, tá? Essa média aí. Além disso, eu vou ter que varrer todo o vetor, então por isso que eu vou ter um índice i lá, que nem conforme eu mostrei antes, tá? Então a gente faz um for, tá? Perfeito? I começando em 0, tá ok? I menor ou igual que max, tá? Lembrando que eu começo em 0, então não vai o max, então por isso que é menor. I mais, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar em soma, soma tem que começar com 0, tá certo? Perfeito? Soma aqui com 0, tá? Então eu vou colocar em soma o que tem em soma, mais o que? As voltagens, né? Então, como que eu vou indexar? Indexe cada uma aí, voltagem I. Perfeito? Então, aqui eu vou estar somando todo mundo aqui. Perfeito? Venho aqui, fecho, calculo então a média. Eu vou pegar a média, é o que? É igual a soma, tá? Dividido por max, que é o total. E vou lá, return a média. Tá aqui, tá pronta aqui a minha função. Ok? Perfeito? Então tá aqui, feito aqui, certo? Então tá pronto aqui essa função, tá? No programa principal é o que está aqui, é isso aqui que a gente vai colocar. Definir float volts, float média, desvio padrão, tudo isso aqui, perfeito? Então vamos pegar aqui de um que eu já editei, para facilitar aqui, adiantar a nossa parte aqui. Peraí, vou pegar aqui no... Tá certo? Venho aqui, programa principal, tá? Vamos pegar aquele slide que eu mostrei para vocês, tá? Que é isso aqui. Vamos já colocar aqui no meu programa principal, tá certo? Então tá aqui, tá? Perfeito? Então eu tenho um vetor, volts, lembrando que como eu criei o ponto C, ele criou H, mas ele tem que desmarcar aqui para ter o progvolt.h. Vou salvar aqui. Perfeito? Tá vendo? Então eu tenho o vetor volts de max, tá? A média que eu vou receber no cálculo, desvio padrão. Aqui eu vou fazer leitura, por enquanto eu não vou fazer leitura, tá? Aqui eu calculo a média, tá certo? E depois o desvio padrão. Então vamos testar somente essa média aí que nós acabamos de fazer, tá? Vamos colocar a biblioteca padrão correspondente. Ok, faltou um parênteses aqui. Perfeito? Vamos lá, vamos salvar aqui e vamos calcular a nossa média, certo? Então ele vai rodar aqui e a gente vai calcular a média, tá? Ok? Perfeito? Bom, aí fala assim, não, mas não dá para calcular a média, porque eu não preenchi o vetor, tá? Por isso que a média da voltagem está zero, porque eu não calculei nada. Perfeito? Beleza? Então, o que eu preciso? Eu preciso, então, fazer a leitura aqui da média, tá? Eu tenho que preencher aqui a leitura, certo? Então, novamente, o que eu vou fazer? Vou fazer a nossa leitura. Então, a gente vai pegar e vai organizar aqui, antes de calcular a média, eu vou ter que fazer a leitura. Só que fazendo a leitura não vai me retornar nada, tá?
Então, lembrando, o protótipo aqui tem que ser colocado, que é o mesmo aqui, né? Quer dizer, a entrada de dados é o mesmo, né? Perfeito? A entrada de dados aqui é o mesmo, tá? Da leitura. Então, eu coloco o protótipo, leitura não vai me retornar nada, que eu só vou abastecer o meu vetor lá, que eu vou encher, tá? Se eu observar, ele também vai ter um for, a mesma ideia aqui do for, tá? Então, eu teria que ter um int, tá? Para avaliar ele aqui inteiro, perfeito? E novamente um for. Então, a gente vai ver que a estrutura é bem parecida com esse aqui, tá certo? A gente pode até fazer aqui, ó, colocar aqui, bem parecido aqui, tá? Só que aqui a gente não vai retornar nada, tá certo? Perfeito? Mas eu preciso de uma interface, tá? Eu preciso de uma interface para o usuário dizer assim, ó, digite a primeira tensão, a segunda tensão e por aí vai, tá? Então, vamos pegar aqui, já pronto, perfeito, tá? Vou pegar no ponto H, né, o que está aqui, tá certo? Ok, então tá aqui, essa parte aqui de dentro aqui, certo? Perfeito? Então, beleza, então vem aqui, tá? E calculo, então, eu vou alimentar meu vetor e depois calcular a média, né? Por isso que a média lá não teve sentido calcular a média. Perfeito? Certo? Repare que eu coloco em mais um, porque como ele começa em 0, eu vou ter a tensão, tá? A partir disso, eu posso voltar para cá e posso extrair a média. Então, eu vou salvar todos, né? E vou rodar aqui. Perfeito? Tá? Como são só 5 medidas para fazer teste, não são 100, tá certo? Eu vou colocar lá, digite a tensão 1, por exemplo, 5.6, a segunda 7.6, 8.2, tá? 4.5. Aí vai lá a última tensão, por exemplo, 7.9. Perfeito? A média 6.76. Perfeito? Acabou. Ok? Perfeito. Agora o que está faltando? Falta calcular o desvio padrão. Como é que é calcular o desvio padrão? O desvio padrão é calculado como está aqui, tá vendo? Então tem que ter uma. Repare que tem que ter uma somatória. De novo, vai ter um for aqui, tá? E aí a gente vai extrair, tá certo? Então, novamente, eu vou colocar aqui. Vou precisar de um protótipo. As entradas vão ser as mesmas, tá? Lógico que eu tenho que mudar o nome aqui, perfeito? O nome de acordo com que nós colocamos aqui anteriormente. Nós chamamos de D padrão, tá? Perfeito? Então, aqui vai ser o D padrão, tá? É o que está aqui no ponto C, o D padrão, ok? É isso que a gente vai imprimir, tá certo? Perfeito? Então, o protótipo, float, porque vai devolver um float, tá? E vou colocar aqui o D padrão aqui, perfeito? Tá certo? Novamente, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter um int, né? Um int pode ser j, enfim, tá? E vou ter um for aqui, novamente, tá? Ok? Vou ter que ter essa estrutura de for aqui, tá certo? Novamente, vai ter uma estrutura de for. Só que vai mudar aqui dentro, né? O que eu preciso? Primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, aqui eu tenho que somar. Primeiro eu vou somar tudo que está aqui dentro, né? Entendeu? Mas essa somatória é ao quadrado, tá ok? Perfeito. E depois eu vou dividir, tá? Tá certo? Vamos pegar aqui para ficar mais rápido. A gente já está aqui pronto aqui, perfeito? A gente vai aqui colocar essa parte aí do nossa estrutura aqui, certo? Então tá aqui, tá? Então, só que lembrando que no meu caso do desvio padrão, esse x aqui com a barrinha em cima é a média. Então eu preciso da média, tá? Então o que eu faço? Eu tenho que chamar a variável média, tá? Então aqui é a minha média. Eu chamo média volt, que é a nossa função anteriormente lá em cima, que vai dar o resultado aí, tá? Extrair a média. Lembra, tem que ter uma estrutura for e eu tenho que fazer a somatória. Lembra, olha, eu estou somando isso, tá? Que é a voltagem menos as médias ao quadrado. Então, por isso que eu repito aqui, tá?
Só que eu tenho que somar todo mundo. Então, por isso que o desvio padrão, que eu chamei de DP, começa em 0. Então, eu vou somando todo mundo, tá? Perfeito? Só que tem um detalhe. Se a gente for lá no help aqui, tá? E procurar a raiz quadrada, SQRT, qual é o protótipo dela? Olha, ela entra com dobro e retorna o dobro. Aí nós temos que fazer nossa adaptação. É o que está aqui o protótipo dela, tá? Ela vai retornar, só que o mercado DP é float, então eu vou fazer um cache, por isso que tem um float aqui na frente. Perfeito? E além do mais, esse DP é um float e vou dividir por max. Então isso aqui também eu vou fazer um cache para doble. Por quê? Para me entrar um doble, tá? Vai sair um doble, mas ele converte com float para o DP, tá certo? Então tá aqui, vou salvar todos aqui, perfeito. E agora é só a gente rodar aí e fazer os testes aí. Se tudo estiver certinho, é só colocar. Então vamos lá, 7.8, né? 9.1, 2.3, tá? 4.5, 7.6, tá vendo? A média é 6.26 e o desvio padrão é 2.49, ok? Se a gente quiser, a gente pode gerar agora o executável final aqui, tá? A gente pode chegar aqui o release, chegar aqui, executar, vir aqui, tá? O program e aí executar, tá? Primeira atenção, a gente pode testar o desvio padrão. Se todo mundo for 7, por exemplo, aqui, a média é 7 e o desvio padrão 0, tá? Então, isso aí fica bem claro o cálculo do nosso... Nós temos que fazer um teste aí. Ah, mas amanhã eu quero ser 100 medidas, que era a proposta, né? Então, eu vou aqui no ponto H e altero, tá? Entendeu? Então, é só chegar aqui e alterar. Por exemplo, se eu quiser 6, coloco 6, salvo, tá? E vou recopilar tudo de novo, perfeito? E agora tem 6 medidas aqui, tá? Vamos lá executar agora aqui, tá? Ó, 6.7, 8.2, tá? 9.3, 2.3, tá? 5.6, agora tem mais uma medida, né? 7.8, perfeito? Tá ali a média e o desvio padrão, perfeito? Então, essa foi a ideia de usar vetor, né? Então, ao invés de criar uma quantidade enorme de variáveis, você cria uma única estrutura que vai armazenar. E a gente vai indexar isso através de um índice, perfeito? E aí, lógico, tem que modularizar, enfim, tá? Eu posso fazer outras coisas aqui? Posso. Eu posso no ponto H fazer o quê? Calcular a mediana, calcular a moda, o maior valor, o menor valor, enfim, tá certo? Não esquecer de sempre criar uma interface boa para que tenha isso aí.